Seja muito bem-vindo à nossa série de aulas Tudo o que você precisa saber para começar a falar em inglês hoje. Parece bom demais para ser verdade, mas eu vou te provar. Vamos ter 4 aulas onde eu vou passar com você por tópicos essenciais do inglês que você já vai perceber que você vai conseguir falar, montar frases, entender no nível básico da língua aquilo que outras pessoas estão dizendo. Então, nessas 4 aulas, eu já vou te preparar para que você, mesmo que não saiba nada, que seja zerado ou zerada, já comece a ter uma boa noção do inglês. E aqui nessas aulas você já vai ter uma ideia do nosso método, de como funciona, de como é a minha didática, se você vai gostar, se você não... Eu acredito que você vai gostar, mas você vai ter oportunidade de ver como é que funciona na prática, tá bom? Então, o que eu queria começar falando com você hoje, nessa primeira aula, que é uma coisa que é muito negligenciada, né? As pessoas esquecem que isso é importante e passam batidas. É o jeito errado de você ensinar inglês. Qual é o principal que você deve saber quando você está aprendendo uma língua? Pensa aí comigo. Você está aprendendo uma língua. O que é o mais importante? Pensou? Ouvir. Porque quando você ouve e entende o que as pessoas estão falando, você consegue reproduzir, porque você ouviu, e você consegue ter uma noção geral daquilo que está acontecendo. Você consegue fazer perguntas, porque a comunicação, 80% do tempo da comunicação, a gente não está falando, a gente está escutando. Então a gente está recebendo mais informações. Então se eu tenho uma dificuldade em entender o que as pessoas estão falando para mim, 80% da minha comunicação já está prejudicada. E como você melhora a sua compreensão auditiva? Primeira grande sacada para você, estratégia para você estar aprendendo inglês. Então já guarda isso para sua vida. A coisa mais importante que você tem que fazer para melhorar a sua audição é falar bem. É saber onde a gente tem as partes tricky, que são as partes mais que pegam ali no som. Por exemplo, quando eu falo em português assim, ó, como é que você está hoje? Ó, eu não falei como é que você está hoje. Eu liguei tudo. Como é que você está hoje? E você me entendeu. Então eu não falei rápido, eu só liguei os sons. E isso também acontece no inglês. Se você souber onde está cada ponto ali da língua que tem essas nuances, você consegue entender. Não adianta nada eu ficar ensinando para você o inglês escorreito se na hora você ouvir o inglês que não vai ser assim. Então vai ter ali uma coisa que vai chocar. Então, como você começa a aprender inglês certinho? Você vai ter que saber como os sons funcionam. Então, nessa primeira aula, eu vou vir do básico, do básico, do básico. Você vai aprender o som das vogais. E aí, talvez você que já estudou inglês em algum momento e está vendo esse vídeo, você vai falar assim, Renan, eu já sei como é que é o som das vogais em inglês. E eu vou te dizer que talvez você esteja errado. Tenho quase certeza que está errado. Então, eu vou mostrar para vocês, você vai vir aqui comigo para o quadro. A gente vai aprender, você vai começar a formar as suas frases. E depois dessa aula, eu já tenho certeza que você vai conseguir identificar sons em inglês na nossa primeira aula. Então, vem comigo aqui para o quadro que eu vou te mostrar uma coisa. Bem, nessa aula a gente vai falar de vowels no início e depois a gente vai abordar outros tópicos. Vowels, olha só, vowels são vogais em inglês, tá? Essas vogais, a gente está falando dessas letrinhas aqui, ó, que você aprendeu na escola, tá? E aí eu não vou falar ainda em inglês como é o som delas. Eu quero que você entenda que em inglês, essas vogais, elas podem ter o que a gente chama de short sounds, que são sons curtos. Short sounds, short sounds. Ou elas podem ter isso aqui, ó. E aí eu não te disse o que é, mas eu já peço para você tentar entender, tentar chutar o que seria esse long sounds. Ó, short sounds e long sounds. Os long sounds são sons longos. E eu acho que você falou aí sons longos, hein? Acho que eu ouvi você falando sons longos. Então, short sounds e long sounds. Tá, Renan, o que isso tem a ver? Tem a ver que se as vogais tiverem short sounds, elas vão ter um som. Se elas tiverem long sounds, elas vão ter outro som. Então, vou botar aqui, ó, 1 e 2, tá bom? Então, eu vou descer um pouquinho e vou mostrar para vocês quando uma vogal ela tem short sounds, tá? Short sounds, como ela é pronunciada. Então, vamos botar aqui embaixo, ó, descer um pouquinho e aí a gente vai fazendo junto. Quando uma vogal tem os short sounds, a gente vai ter esses sons aqui, ó. Vou botar aqui primeiro e a gente vai fazer junto. É, e, a. Renan não entende nada. Olha pra mim.
Você vai cantar uma musiquinha comigo agora. Ó. É, e, ó, é, e, ó, Tá vendo que é tudo muito rapidinho, ó? É. Tipo assim, falar com alguém, ó. É, e, e. Repete comigo. Ó. Igual português, ó. E, Viu como é que é simples, ó? Repete devagarzinho. E, a. Quer ver um exemplo com palavra com esse short sounds? Vou colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui comigo, ó. Um exemplo de palavra com short sound. Vou botar aqui, ó, chapéu em inglês. Chapéu em inglês, vou desenhar ele, ó. Beautiful. A gente fala assim, ó. Hat. Beleza? Então, ó, de novo, musiquinha. E, ó, e, ó, e, ó, e, ó. Beleza? Bem, entendi, Renan. Você me falou aqui que as vogais em inglês têm short sounds. E aí você já me mostrou aqui embaixo como são esses short sounds. E, ó, E me mostrou que aqui eu falo hat. Beleza. E, Renan, quando que é que eu uso o long sound? Vou botar aqui de roxinho. E o long, que é o som longo, ó. Long sound. Quando eles são usados? Então, vou botar aqui também, ó. Mesma coisa. Ó. Aí você vai ver que eles são diferentes. Aí eu não vou falar igual aqui, que é o e, ó, e, ó, Aqui, eles vão ter o som de A, E, I, O, U. E olha para mim. A musiquinha aqui agora é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Só isso, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Como era outro? E, O, E, O, E o outro? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, vou até escrever aqui embaixo, ó, como seria mais ou menos, tá? Só para você, só para facilitar a sua vida. Seria assim, ó. A, aqui, E, aqui, I, aqui, O e aqui, U. A, E, I, O, U. Então, vamos lá. Exemplo, Renan, porque aqui eu vi que você botou essa palavrinha aqui, ó. Hat. Tá vendo? Hat. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. É claro que eu vou dar um outro exemplo. Odiar. Uma palavra forte, né? Odiar. Odiar em inglês é isso aqui, ó. Esse A vai ter esse som aqui. Então, como é que seria odiar em inglês? Fala aí para mim. Porque eu já ouvi você aí. Odiar seria hate. Ó a diferença. Primeira aula e você já está sabendo identificar o som das palavras. Aqui, e não é nem do curso, hein? Primeira aula da nossa semana. De tudo que você precisa saber para aprender inglês hoje. Esse A vai ter o som de, como se fosse um E com acento, tipo assim, ó. Hat. E esse A aqui vai ter o som de hate. Tá vendo? Ó, aumentei aqui um pouco para ficar mais fácil para você ver. Os vowels podem ser short sounds or long sounds. Quando eles têm short sounds, como é que é o som? E, O, E, O, E quando ele tem o long sounds, como é que são os sons? E, I, O, U. E, I, O, U.
Entendeu até aqui? Eu acho que você está entendendo bem. Agora, tá bom, Renan. Eu entendi. Quando que eu sei que é um e quando que eu sei que é outro? Porque você deve estar se perguntando isso. Como que eu sei que eu vou usar o short sound, e, o, ou o long sound, e, I, o, u, na vogal? E aí tem a segunda dica que você vai sair daqui e já vai mudar a sua vida. Então, segunda dica, segunda estratégia para você não errar. E quando você olhar uma palavra em inglês, você já vai saber como pronuncia, como se fala aquela palavra. Isso vai ajudar muito na sua pronúncia. E de novo, você melhorando a sua pronúncia, você melhora a sua capacidade de entender. Quando você melhora a sua capacidade de entender, você melhora muito a sua comunicação, porque 80% do tempo a gente está ouvindo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, ó, o que eu quero que você saiba aqui? Você já entendeu que... um pouquinho. Você já entendeu que a gente tem short e long sound. Beleza. Agora, eu vou te apresentar um carinha. O nome desse carinha é Magic E. É um E mágico. O que é esse Magic E, Renan? O que é o Magic E? Vou botar aqui para você, ó. O Magic E, ele vem no final da palavra e ele vai transformar a vogal num long sound. Então, ele vai dar... Tá aqui, ó. Ele dá long sound para a vogal. E aí vogal eu vou botar em inglês só para você treinar, tá? Porque você já viu que vogal é vowel. Então, ó, ele dá long sound para vowel. Esse Magic E, ele aparece no final da palavra. Aparece no final da palavra. Por exemplo, agora você vai entender, ó. Tá vendo aqui que não tem nenhum T, não tem nenhum E no final? Acaba aqui, hat, chapéu, hat. Mas olha que aqui eu tenho um Ezinho. Quando eu tenho esse Ezinho no final da palavra, significa que a vogal que vem antes tem long sound, que é esse som aqui. A, E, I, O, U. Entendeu? Então, esse Magic E, ele dá o long sound para a vogal. Entendeu? Então, ó, vamos ver aqui algumas outras palavras que vai ficar top para você. Vou botar aqui, ó, essa palavrinha aqui. Essa palavrinha. E vou botar essa palavrinha. E eu não vou falar, eu quero que você me diga como eu pronuncio aqui e como eu pronuncio aqui. Pensa aí. Como eu pronuncio aqui? Pensou? Vou botar em preto. Aqui esse A vai ter o som de E. Short sound. Et, et. E aqui, qual vai ser o som dele? Ah, Renan, tem o Magic E no final. Então, a vogal que vem antes vai ter o som longo. Qual é o som longo? A. Então, como é que eu falo aqui? Eight. Esse at é uma preposiçãozinha que significa no, na. Então, um exemplo. Eu estou no restaurante. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como a gente cria essas frases. Então, ó. I'm at the... Eu estou no restaurante. Restaurant. I'm at the restaurant. Tá vendo que eu falo at? E eu não quero que você se preocupe muito agora com essa frase toda, porque a gente vai chegar lá. O que eu quero que você entenda é esse som aqui hoje, tá bom? Então, ó. I'm at the restaurant. Tá bom? I'm at the restaurant. Eu estou no restaurante. Ok? Agora, se eu quisesse falar assim, ó. Eu comi pizza. Eu comi pizza. Como é que seria eu comi pizza, Renan, em inglês? Eu comi pizza. Tá aqui, ó. Você já sabe... Vou diminuir um pouquinho. Você já sabe que aqui eu pronuncio ate. Então, eu falaria assim, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. I
pizza. Olha a diferença da pronúncia aqui. E aí eu acho que talvez você até já falou, hein? Suspeito que você falou. I ate pizza. Tá vendo? Ó? I'm at the restaurant. I ate pizza. Por que aqui é ate, Renan? Porque eu tenho o magic E. Beleza? Daqui é outro exemplo. E aí você vai me ajudar a construir a frase, tá bom? Quero falar essa palavra aqui, ó. O nome dessa pessoa, o nome da pessoa é esse, tá bom? E animalzinho, bichinho de estimação, como é que eu falo? Isso aqui. Qual é a diferença de pronúncia agora? Como é que eu falo aqui? Ah, Renan, já entendi. Tem o magic E aqui no final da palavra. Então esse E vai ter um som longo. Eu só não me lembro qual é o som longo desse E. Então vamos subir um pouquinho. Ó. E. Então, como é que eu falo essa palavra aqui? Pete. Pete. E esse E não é pronunciado. Ele só está aqui para dizer qual é o som aqui, ó. Pete. E como é que eu falo aqui? Sobe um pouquinho, Renan, para ver o short sound. Subo. E. Então eu falo pet. Pet. Beleza? Então, ó. Exemplo. Quero falar que ele é o Pete. Eu falaria assim, ó. His, a gente vai aprender na próxima aula. His Pete. Ele é o Pete. Certo? Agora eu quero falar que essa ou esse é o meu pet. Como é que eu falo? Ó, pet. Coisa de carioca, né? Pet. Como é que falaria? It's, esse ou essa, também vamos aprender. It's my pet. Sacou a diferença? Eu acho que você está entendendo, hein? Eu acho que você está gostando. Então aqui eu falo Pete por causa do Magic E. Aqui eu falo Pet porque não tem Magic E. Caraca, Renan, que coisa doida. É, pois é. Vamos agora ver um com I. Tá aqui, ó. Mais duas palavrinhas. Eu quero que você me diga qual é a pronúncia de uma e qual é a pronúncia de outra. Pensa aí. Pensa. Volta lá em cima. Eu vou dar 2 segundos. 1, 2. Acabou. Quit é desistir, deixar. Tá vendo que eu falei quit? Por quê? Porque eu não tenho Magic E. Se eu tivesse Magic E, que é o caso aqui, esse I vai ter o som de I. Então eu falo quiet. Então, ó. Aqui ele vai ter um som de, como se fosse um E com circunflexo, quit. E aqui eu vou ter um som de I, quiet. Tá? Então, ó. Aqui é abandonar e desistir. E aqui é muito. Então, abandonar o jogo seria quit the game. Você que já jogou alguma coisa, sabe que às vezes aparece lá no jogo quit. Quit. Quer deixar, abandonar, deixar para lá. Quit. E aqui é muito. Por exemplo, Brasil é muito quente. Brazil is. Brasil is. Muito, você já aprendeu aqui. Quite hot. E aí, tá vendo? Ó, hot. Por que eu falo hot? Porque não tem Magic E. Se tivesse, isso aqui eu falaria por hot, mas essa palavra não existe. Então, só mostrando para vocês, tá? Então, Brazil is quite hot. Brazil is quite hot. Entendeu? Renan, muito não é very? Muito não seria very? Isso aqui eu já vi em algum lugar. É, mas também pode ser quite, tá bom? Pra você saber. Eu acho que você está entendendo. Eu acho que está bem legal. Agora, mais duas palavrinhas e você vai me dizer, hein? Tá vendo como é que você está aprendendo? Essa aqui e essa aqui. Como eu pronuncio uma e como eu pronuncio outra. Pensa aí e me diz. Ah, Renan, sem Magic E com Magic E. Então aqui eu acho que eu falo um O aberto, tipo isso aqui. E aqui eu acho que eu falo um O fechado. É isso mesmo. Então, ó, aqui eu vou falar on. Frase celery. Celery não, celebre. Eu falando errado. Frase famosíssima. The book, o livro, is on
the table. The book's on the table. On. Tá vendo que o som é aberto? Agora, eu tenho um livro. I have. Renan, o que é have? Vou ensinar, se não me engano, na nossa terceira aula. I have one. One é um som mais fechado. One, né? On book. É one book. I have one book. Então, ó, o Magic E, o que ele faz? Ele vai fazer essa palavrinha, essa letrinha, essa vogal, ter um outro som. Vamos lá para a nossa último exemplo. Agora com U. Se eu tenho essa palavra e se eu tenho essa palavra aqui. Qual é a diferença de som? Pensa aí e me diz. Ah, Renan, aqui não tem Magic E e aqui tem. Vou lembrar a musiquinha. A, E, I, O, U, use. Exatamente. E ó, aqui não tem som, né? Use. E aqui não tem Magic E. Como é que é o som do E, O, us. Use, us. O que um significa e o que o outro significa? Esse us significa nós. Nós, tá? Como carioca eu falo nós, se eu não fosse carioca eu falaria nós. E use é o verbo usar. Então, um exemplo aqui, eu falaria assim, ó. Fale conosco, fale com a gente. Talk, que é conversar, falar. Talk to us. Fale com a gente, talk to us. Tá vendo? Não é talk to use. Talk to us. Talk to us. Repete aí, ó. Talk to us. Talk to us. Beleza? Agora, se eu quero falar para uma pessoa assim, ó. Use essa caneta. Eu falaria assim, ó. Use this, que é essa, e caneta é pen. Use this pen. Olha a diferença do som. Talk to us. E aqui eu falo use this pen. Tá vendo como é que é bem diferente? Então, olha o que você já viu hoje. Subi um pouquinho. A gente começou a nossa aula falando de sons em inglês. Que eles podem ter um short sound ou eles podem ter um long sound. Quando eles têm o short sound, eles são I, O, que é o exemplo do hat. As vogais podem ter long sounds. E aí, quando elas têm os long sounds, eu falo A, E, I, O, U. Musiquinha? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E eu dei um exemplo para vocês. Aí você pode ter pensado assim, ó, Renan, mas quando que eu sei que eu uso um e que eu uso o outro? Quando você tem o Magic E. O Magic E, ele é o Ezinho no final da palavra, e quando ele aparece no final da palavra, a vogal anterior vai ter o long sound. Então, a gente viu que aqui eu falo wet, mas se eu botar o E no final, eu falo ate. A gente viu que aqui eu falo bat, mas se eu botar o E no final, eu falo peed. Você viu aqui que eu falo quit, mas se eu botar o E no final, eu falo quite. Aqui eu falo on, se eu botar o E no final, fica one. Aqui eu falo us, e se eu botar o E no final, eu falo use. Entendeu a diferença? Então, em inglês, as vogais têm sons distintos. Perfeito? Ficou claro? Quando você lê uma vogal agora, você vai olhar. Pô, tem Magic E, então o som é longo da vogal. Entendeu? Renan, tem exceções? Tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nas exceções porque eu quero que você entenda a regra que se aplica na maioria dos casos. Há algumas exceções sim, mas essa é a regra, tá bom? Uma outra pronúncia, e aqui é a terceira grande dica dessa aula, terceira grande estratégia para você que está aprendendo inglês, é o som do TH, que é esse som de... que é muito difícil para nós brasileiros fazermos. Então, macete para você. Você vai pegar um papel, eu trouxe até aqui um guardanapozinho para usar. É um guardanapo, Renan? É, ó, guardanapinho. As pessoas, quando estão fazendo esse som, elas confundem o som do F ou o S. Então, por exemplo, o número 3 em inglês. A gente fala three. Tá vendo que minha língua fica embaixo do dente? Ó, three. Não é free com som de F e nem tree com som de T, porque senão eu falo palavras trocadas. Olha só comigo no quadro. Olha que interessante.
Como é que eu falo 3 em inglês? Então olha comigo aqui, ó. Como falar 3 em inglês? Como é? Cuidado, porque se eu falo com som de F, se eu falar assim, free, free é livre, não tem nada a ver. Se eu falo com som de T, se eu falo tree, eu estou falando errado, porque tree em inglês é árvore. Então, ó, tree está errado. O som certo, que é esse aqui, seria isso aqui, ó, three. Como é que eu faço esse som? É aqui que pega pra gente que é brasileiro, que é bastante difícil. Então, técnica para você não esquecer mais. Você vai pegar um papel, vai botar na frente da sua boca. Preste atenção quando eu falar three, o que vai acontecer, ó. Three, three. Tá vendo o ar saindo, ó? Three. E é só falar. Se eu falar o som de F, tá vendo como ele não mexe, mexe muito pouco, ó. Se eu fizer o som de T, nem mexe. Então não é tree, não é free, é three. Olha, então o que eu quero que você faça? Pegue um papel, uma folha de papel, um guardanapo, qualquer coisa. Bota na frente da sua boca e olha comigo, ó. Three. Eu só quero que você assopre. Quando o ar estiver saindo, você vai fazer o re. Re. Então, ó. Three. Viu? Se estiver falando free com som de F, tá errado. Se estiver falando tree com som de T, tá errado. É three. Entendeu? Renan, tem muita palavra com esse som? Tem. Você acabou de ver que é o número 3. Então não é 1, 2, 3. É 1, 2, 3. Outra palavra, Renan. Outra, vamos lá. Olha comigo no quadro. Você tem obrigado em inglês. Como é que é obrigado? Ah, Renan, obrigado em inglês é thank you. Não, não é thank you. Você já sabe que não é som de T. O som certo é thank you. Thank you. Thank you. Beleza? Através, em inglês, esse palavrão aqui, ó. Through. 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 Olha comigo. Thank you. Thank you. Thank you. Through. 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 Então, treina isso. Treina isso. Já te dei 3 dicas aqui que, se você colocar em prática esses sons, short sound, long sound, o Magic E, e essa técnica de acertar o som do TH já vai te botar muito na frente de muita gente que está fazendo cursinho de inglês aí, ó, e tá falando tudo errado. Entenderam? Gostaram dessa primeira aula? Eu acho que você já saiu com muita coisa que você vai poder utilizar no seu dia a dia, que vai ser útil para você no seu aprendizado do inglês. E fica aí o convite para a nossa próxima aula, em que a gente já vai começar a montar frases simples no presente, vamos começar a ver os pronomes, como é que eles funcionam, como eu falo ser, está, eu estou com calor, estou quente, ela está com sede, a gente está aqui. Então, esse tipo de frase a gente vai aprender a fazer, tá bom? Você vai conseguir montar essas frases na nossa próxima aula. Não deixa de participar, porque vai ser muito bom, tá legal? E espero muito que você tenha gostado. Vejo você na nossa próxima aula, nessa nossa semana de tudo que você precisa saber para começar a falar inglês hoje. Olha como eu estava falando mentira. Você já consegue falar inglês hoje. Nessa aula, você já conseguiu aprender bastante coisa. Imagina o que vai vir por aí. Imagina o que tem no nosso curso da Lightsona. Então, vejo você na nossa próxima aula.